Boa noite, pessoal. Privilégio ter cada um de vocês conosco nessa noite friazinha, né? Finalmente o inverno chegou. Queremos dar as boas-vindas para os nossos queridos amigos, para as nossas amigas, para os nossos celebrantes e para o querido Pastor Ed. Um privilégio muito grande tê-lo com a gente nessa quarta-feira inusitada. Muito prazer, viu, Pastor Ed? Seja muito bem-vindo. Teu microfone está abertinho, não te ouvimos. Muito bem. Enquanto o Renan vê aí o que pode estar acontecendo, ele vai ver o que pode estar acontecendo, mas alguma coisa desconectou. Enquanto você se reconecta, eu vou estar dando aqui alguns recadinhos para os nossos queridos, dizendo que na semana que vem nós teremos a querida Beck falando com a gente sobre música. Vai ser sobre a música em meio ao caos. Vamos falar um pouquinho da arte. Vai ser muito bom nós falarmos um pouquinho da arte, daquelas questões que nós não conseguimos lidar a nível de consciência, mas quando a arte vem, e nesse período de pandemia a gente tem arte, a gente pode mexer com a arte também. Tem como nós ouvirmos boa música, tem como nós conseguirmos trabalhar várias dessas questões na área da música, do louvor. Então a Beck vai estar com a gente, Beck Campos. Também queria dar o aviso que os grupos de passos estão retornando. Então, queridos, fiquem à vontade para entrarem no nosso e-mail. Nós vamos ter o nosso e-mail, celebrando a recuperação, @gmail.com, e você pode, então, se inscrever para os grupos de passos. Como que tá aí, Pastor Ed? Ainda não tá. Alguma coisa deve ter desconectado. O que pode ser? Tá lembrando de mim numa reunião que nós estávamos, lembra, Pastor Ed, no presbitério? Eu não conseguia ver o negócio. Enquanto a gente está vendo essa questãozinha técnica aqui, também dizendo que nós podemos, na verdade você, fica à vontade para mandar perguntas sobre o que o Pastor Ed vai estar falando, lidando com a dor, no próprio chat, tá bom? As perguntas que você tiver, você pode ir mandando por ali, e nós vamos ter um tempinho. Agora acho que dá para ouvir, Ed. Dá para me ouvir agora? Que legal! Agora então, estamos te ouvindo. Bem-vindo, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Perdoe o inconveniente. Lidando com uma dor, né? Uma pequena dor, né? Lidando com os imprevistos. Imprevistos. Pois bem, Pastor Ed, fique à vontade, pode começar, por gentileza, com essa reflexão aos nossos corações. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar com todos vocês no CR, sempre um grande desafio. Eu sou Ed Renekiewicz e estou aqui em busca da restauração da imagem de Deus em mim, celebrando a recuperação da imagem de Deus em mim. A nossa conversa de hoje à noite é sobre lidando com a dor. E quando pensei no tema, imaginei um leque bem abrangente de possibilidades de abordagem disso que chamamos dor. Há muitos tipos de dores. A dor do fracasso, a dor da rejeição, a dor da solidão, a dor da desesperança, a dor do abandono, a dor da violência sofrida, a dor do abuso,
a dor do desamor, a dor da traição, a dor da escassez, a dor da falta, a dor da carência. Mas acredito que das dores, ou entre essas diferentes dores, existe algo em comum. Geralmente a dor está ligada à perda. E as dores das perdas são dores muito significativas e são dores muito profundas. E nós perdemos espaços conquistados, por exemplo, perder o emprego. Perder o emprego é perder não apenas uma fonte de recurso financeiro, mas é perder um lugar social, é perder um status social. Perder o emprego, por exemplo, é também perder uma rede de relacionamentos. A gente, quando perde coisas, a gente não perde só as coisas. A gente perde as relações que são construídas ao redor das coisas. A gente perde o nosso senso de dignidade, as perdas afetam a nossa autoimagem. A gente perde sonhos, a gente perde pessoas, a gente perde pessoas. E também, se há diferentes formas de dores, e se há diferentes causas para as dores, também há diferentes maneiras de nós lidarmos com as dores. Eu me lembro que o Frei Leonardo Boff, ele falava num texto dele sobre transcendência, ele falava sobre a transcendência e a pseudo-transcendência. E ele dizia que a experiência de transcendência é quando a gente é arrebatado, a gente sai da realidade e vai para um outro lugar, vai para uma outra dimensão, vai para uma outra situação, a gente desconecta da realidade de alguma forma na experiência de transcendência e a gente volta para a realidade. Essa experiência de transcendência, conforme o Leonardo Boff dizia, não é apenas a experiência da transcendência religiosa, espiritual. Por exemplo, às vezes você está assistindo um filme e você transcendeu, você esqueceu do seu mundo, da sua realidade, e você mergulhou tanto naquele filme, naquele ambiente, naquelas personagens, que você esqueceu de pensar nas outras coisas que incomodavam você e que traziam sofrimento a você. Mas quando o filme acaba, você volta para a realidade. A transcendência, a experiência de transcendência é essa, de desconectar-se da realidade. Só que quando você desconecta, você tem que voltar para a realidade. E o Leonardo Boff estava dizendo que tem a pseudo-transcendência, que é aquela que você pensa que é positiva, mas não é. Porque ela, quando você volta para a realidade, você volta pior do que quando foi. Então, é muito interessante essa abordagem que ele faz, e eu aplicaria para a maneira como nós lidamos com as dores. Existem as boas maneiras que nós desenvolvemos mecanismos para lidar com a dor que nos qualificam, que nos fortalecem e que nos capacitam a encarar a realidade. E há maneiras que a gente lida com a dor e que nos enfraquecem, nos debilitam, nos inviabilizam para a relação com a realidade. Por exemplo, eu posso lidar com a minha dor comendo compulsivamente, bebendo compulsivamente, fumando, cheirando compulsivamente, comprando compulsivamente, trabalhando compulsivamente, estudando compulsivamente, maratonando Netflix compulsivamente. Eu posso lidar com a dor de diferentes maneiras. A questão é que quando eu estou lidando com a minha dor, com o meu sofrimento, essa maneira em que eu estou lidando com a minha dor está me fortalecendo, me restaurando, me capacitando, me fortalecendo para enfrentar a realidade da minha vida, ou está me inviabilizando, né? Então, existe uma pseudo-maneira de lidar com a dor, ou nós poderíamos dizer maneiras saudáveis e não saudáveis de lidar com a dor.
E eu me perguntei, porque o meu lugar de fala, né, digamos assim, é um lugar bíblico, teológico, pastoral. Eu perguntei nas minhas orações a Deus quais das personagens bíblicas que lidaram com a dor e que nos ensinam alguma coisa. E evidente, se você conhece a Bíblia, você sabe que todas as personagens bíblicas sofreram e tiveram que lidar com a dor. Com todas essas dores que eu listei no início da nossa conversa. Não há nenhuma pessoa da Bíblia Sagrada que seja uma biografia significativa e que não encontre nas suas páginas de registros, no seu diário, profundas experiências de dores, né? Inclusive as dores que nós causamos a nós mesmos, as dores das nossas decisões equivocadas, das nossas escolhas insensatas, as dores do que a Bíblia chama dos nossos pecados. O pecado machuca. O Tomás Halik, eu gosto dele, o Tomás Halik, ele diz que o pecado ele não é uma mancha que precisa ser limpa. O pecado é uma ferida que precisa ser curada. Então, o nosso pecado também nos causa dores. O pecado nos fere, nos machuca. Né? Então, as personagens bíblicas, todas elas tiveram que lidar com a dor, com o sofrimento. Mas o meu coração foi levado, nas minhas orações, ao livro de Ruth, na Bíblia Sagrada. Ruth era uma moabita. Ela viveu ali no período dos juízes, quando as tribos de Israel estavam divididas na terra de Canaã, e houve um tempo na terra de Canaã, um tempo de fome, porque no período dos juízes acontecia que o povo de Israel alternava tempos de fidelidade e infidelidade. E quando o povo se entregava à infidelidade a Deus, Deus promovia juízos sobre essa terra, que era a terra da abundância. Então é uma contradição dizer que na terra de Canaã estava existindo fome, mas houve fome em Canaã. E essa mulher chamada Noemi, casada com Abimeleque, ela, com o marido e os filhos, ela vai para a terra de Moabe. Ela sai da terra de Canaã com o marido e vai para a terra de Moabe. E ela tem 2 filhos, Malom e Quilion. E esses 2 filhos casam-se com 2 moabitas, Ofra e Ruth. E quando eles estão lá na terra de Moabe, morre o pai, Abimeleque, e 10 anos depois morrem os 2 filhos de Noemi. E ela fica sozinha com as noras. Uma delas é Ruth. Então, Noemi diz às suas noras que elas devem voltar para a casa dos seus pais, para o seu povo, para a sua família, e que ela, Noemi, voltaria para Canaã, voltaria para o seu povo e para a sua terra. Uma das noras realmente vai embora, volta para a sua família, mas Ruth diz que vai acompanhar Noemi. Então você tem ali 2 mulheres viúvas, Noemi e sua nora Ruth. E é Ruth quem fala para Noemi: não insista que eu te deixe, porque aonde você for eu irei também, onde você pousar eu pousarei também, onde você morrer eu morrerei também, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E elas então, 2 mulheres viúvas, voltam para a terra de Canaã. Lá, Noemi envia Ruth para misturar-se com as pessoas que faziam as colheitas. E em Israel existia uma legislação de proteção ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, aos pobres em geral. E nessa legislação,
todo o fruto que estava no chão não deveria ser colhido, ele era para os pobres. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo a colheita dos campos e eu deixasse cair um dos frutos que eu acabei de colher, cair no chão, eu deveria deixar no chão, porque esse seria o fruto para que o pobre pudesse colher. Então, Noemi envia Ruth para que ela se misture entre as pessoas que estão fazendo a colheita e vá servindo-se dessa legislação que é a lei dos respigos. Então, ela vai colher e se mistura casualmente ou não casualmente, você decide, com um homem nas terras de um homem chamado Boaz. E em Israel existia uma outra legislação, é que o parente mais próximo da viúva deveria resgatá-la, redimi-la. E ele seria o redentor, o resgatador da viúva. E o Boaz, quando Ruth diz para Noemi, olha, eu fui colher nas terras do Boaz. A Noemi diz assim, ele é nosso parente, ele é parente do meu marido e ele é o nosso resgatador. O que significava ser o resgatador? Este homem iria casar-se com a viúva do seu parente e comprar as terras, ele incorporaria para ele o patrimônio do seu parente morto, inclusive a sua família, e ele deveria cuidar da viúva, e se o seu parente tivesse filhos, deveria cuidar dos filhos e manter o nome dos filhos, o nome do pai, para dar continuidade àquela família. Então, Boaz era o redentor da família de Abimeleque e de Noemi e de Ruth. E aí o que acontece é que Noemi orienta Ruth para se aproximar de Boaz, e o fim da história é que Boaz casa-se com Ruth e redime Ruth, viúva. E mais do que isso, Ruth vai, por causa disso, Ruth é uma moabita, ela não é uma mulher hebreia, ela não é descendência de Abraão, ela é uma moabita, uma estrangeira, mas ela vai constar da biografia, da linhagem, né, da árvore genealógica de Jesus, porque Davi vem a ser neto de Ruth. E então Ruth, uma estrangeira, entra na biografia de Jesus dessa maneira. E eu fiquei pensando que lições essa história de Ruth e Noemi traz para nós para lidarmos com a dor. A primeira lição não está na história, mas eu quero sugerir para você. Eu me atreveria a lhe dar conselhos para você lidar com a sua dor, né? O primeiro conselho seria: chore, sofra. A gente precisa chorar a nossa dor. Reconhecer que ela existe e chorar. E quando eu digo chorar, é chorar mesmo. Não é superar, elaborar, utilizar produtivamente. Não, é chorar. Chorar como se a sua vida tivesse acabado ali. Chore. É importante isso. Existem as fases do luto, né, como a gente diz. Então, a gente tem que passar pelas fases do luto. A raiva, primeiro a negação, a raiva, a barganha. Enfim, parece que são 5 fases do luto. Não estou lembrando de todas. Mas a gente tem que passar por isso. E enquanto a gente está passando por isso, está tudo certo. Por exemplo, no momento de perda, se você fica com raiva de Deus, está tudo certo.
tem problema nenhum ficar com raiva de Deus. Deus é grandinho, ele não tem problema de melindre. Deus não vai precisar fazer terapia com o Espírito Santo só porque você ficou com raiva dele. Ele não tem esses problemas de autoimagem. Deus está bem. Então você pode ficar com raiva dele, você pode fingir que ele não existe, você pode trocar de mal e parar de orar. Pode. Só que esse tempo de chorar, ele acaba. E eu me lembro que uma vez eu passei por uma perda e chegou um dia em que a Silvia falou assim para mim, o seu luto está longo demais. Eu já tive paciência com você por muito tempo, agora está na hora de você lavar o seu rosto e sair desse luto. Porque o seu comportamento, a sua atitude, a sua postura, o seu humor, ele era compreensível porque eu olhava para você e dizia, não, meu marido está de luto, ele está sofrendo. E eu fui tendo paciência com você, só que está longo demais. Você não vai sair daí nunca? E aí eu fui procurar ajuda, graças a Deus, porque a Silvia me chamou dessa maneira a realidade de volta. Então, existe um tempo legítimo de sofrer como se o mundo tivesse acabado. Ficar no quarto, ficar chateado, não querer ver ninguém, não querer comer, tá tudo certo, desde que esse tempo acabe. Tem que acabar. Então, há muitas pessoas que não respeitam esse tempo, abreviam, enxugam as lágrimas cedo demais, ou não se permitem chorar, e essa lágrima que fica aí contida, fica represada, abafada, ela fica pedindo para sair. E a gente parece que fica preso lá num choro que não foi chorado e a vida não anda. Então é importante a gente assimilar, aceitar, acolher a dor e se permitir sofrer. Não tem nada de errado em sofrer, a gente tem que se permitir sofrer, pelo menos eu penso dessa maneira. Agora, o segundo conselho, então, eu começo a olhar a história de Ruth e Noemi. Mexa-se. Mexa-se. Eu acho interessante que, quando teve fome em Israel, Abimeleque pegou sua mulher e foi embora para outra terra, foi para Moabe. Não ficou lá. Foi lá para Moabe. E quando o marido da Noemi morreu, ela também deve ter chorado o luto dela, mas ela um dia levantou, chamou as noras e falou, minhas filhas, cada uma aí volta para sua família, que eu estou voltando lá para o meu povo. Eu vou me mexer. E ela se mexe na direção daquilo que lhe é confortável, daquilo que tem a ver com a sua identidade, com a sua ancestralidade, com a sua história. Ela volta para o seu povo, ela volta para sua casa, ela volta para o lugar onde ela era conhecida. E quando ela volta, as mulheres começam a dizer assim, não é a Noemi que voltou viúva. Tem lá a sua vergonha de voltar viúva naquele tempo, mas ela se mexeu, ela não ficou parada. E quando ela chegou, ela falou para Ruth, filha, vamos se mexer aí, vamos se misturar na colheita aí. E o Boaz gostou da Ruth, a Noemi pegou que o Boaz gostou dela e falou, vamos aí articular para o Boaz casar com você, vamos se mexer. E sabe que o se mexer é simplesmente se mexer. E se mexer no sentido, a gente pensa que a gente tem que tomar uma decisão e fazer alguma coisa para superar definitivamente a dor. Não, não precisa superar definitivamente, é só se mexe. É só para você sair do lugar. É só para você sair do quarto. É só para você começa a ir na festa de novo. Começa a almoçar com os amigos de novo no trabalho. Tem um tempo que você está ali, você não quer almoçar com ninguém no seu trabalho, mas tem uma hora que você tem que voltar a almoçar com o pessoal. Mas por quê? É só para se mexer. E quando a gente se mexe, as coisas inusitadas acontecem, a gente encontra gente que a gente não espera, a gente recebe conselho que a gente não imagina, a gente recebe presentes, a gente entra em contato com a riqueza.
A Silvia, minha mulher, gosta de se mexer, ela gosta de ir para a rua, então ela está sofrendo bastante nessa quarentena, porque ela se recolheu, né? E eu estou falando para ela, cuidado, não vamos, a gente está se cuidando. Mas a Silvia gosta muito de ir para a rua, e ela diz assim que na rua tudo acontece. E quando a gente se encontra no final do dia, ela me conta as coisas que ela viu na rua, as pessoas que ela encontrou, as informações que ela recebeu, as ideias que ela teve, as coisas que ela conheceu. Porque quando a gente se mexe, a vida anda. Uhum. E não precisa a gente se mexer para encontrar a solução definitiva, a solução final, a grande solução. Não, é só se mexer. A outra coisa que a Ruth faz, que a Noemi faz, e a Ruth também, elas pensam orientadas para o futuro. Elas não pensam orientadas para o passado. A Noemi chama as duas noras e diz assim: olha, é o seguinte, os maridos de vocês morreram, meus filhos, e eu já tenho idade, não posso mais ter filho. E outra, se eu tiver filho agora, mesmo que eu encontre um homem para casar comigo hoje à noite, e passe a noite com ele, engravide essa noite, não dá tempo de vocês esperarem meus filhos nascerem, para crescerem, para casarem com vocês. Então vocês têm que procurar outro marido aí em algum outro lugar. Não é aqui. E eu acho muito interessante que ela está pensando: será que alguém vai querer casar comigo? Será que eu vou conseguir ter filho? Vocês duas aí têm que arrumar marido. Ela está olhando para o futuro. Ela pensa orientada para o futuro, isto tem um momento da sua vida em que você chora como se a sua vida tivesse acabado, mas depois que esse primeiro momento passou, você tem que começar a olhar para frente e pensar orientada e orientado pelo futuro. O que é que pode acontecer? O que é que pode vir? E é importante você se abrir para começar de novo. É outro emprego, é outra casa, é outra pessoa, é outra vida, é outra coisa. E acho que esse começar de novo não é necessariamente recuperar o que se perdeu, o que ficou para trás. É começar de novo algo novo. Agradecer a Deus aquilo que foi vivido e que, se foi perdido e gerou dor, é porque foi bom. Então, agradeça a Deus, mas a sua vida não acabou. Então, tem que começar de novo, e o começar de novo é começar algo novo. Não é. Eu acho que tem muita gente que lida com a dor se recusando a reconhecer o fim daquilo que causou e está causando dor. Tem coisas que a gente tem que realmente deixar para trás e sepultar para a gente poder começar de novo. Agora, Ruth tem um outro homem para amar, ou para servir, ou para se dar, que é Boaz. Não é mais o marido dela, é Boaz. E é outra vida, é um outro tempo, é num outro lugar, é tudo novo. E o novo, ele pode ser muito surpreendente. As novidades de Deus. Ele tem um. Deus é especialista em surpreender com a sua graça. E há coisas novas que podem acontecer. Acho também que tem muita gente que tem medo de trair o passado, desfrutando o futuro novo. Não é necessariamente uma traição do passado desfrutar um futuro novo. Principalmente quando o passado já não existe mais. Você não trai o que não existe. Uma pessoa que você perdeu, um emprego que você perdeu, uma cidade que você não mora mais, não existe mais. Se você não mora mais no Nordeste, mora em São Paulo, o Nordeste não existe mais. Você mora em São Paulo, você não está traindo o Nordeste, porque você está em São Paulo. Bom, a outra coisa que eu vejo na Noemi, e aqui eu tenho um probleminha com ela, eu tenho uma certa discordância dela. Eu acho que ela dá uma forçada na barra. Nesse processo de lidar com a dor, é muito importante que você encontre uma narrativa para a sua dor.
A Hannah Arendt diz que toda dor pode ser suportada e superada se você puder contar uma história a respeito dela. Que lindo. Narrar a sua dor é encontrar o nexo de sentido da sua dor. A Noemi, quando ela volta viúva para a terra dela, ela diz assim: cheia parti e vazia o Senhor me fez retornar. Quando eu leio isso, eu acho pessoalmente que essa é a opinião da Noemi. Primeiro que não foi Deus que mandou ela embora de Canaã para Moabe. Não foi. A Bíblia não diz que Abimeleque teve um sonho e um anjo mandou ele sair de Canaã e ir para Moabe. Não, não diz. Ele se mexeu. Não, assim, não vejo que é necessariamente foi Deus quem mandou a Noemi embora para Moabe. O marido dela que decidiu, ela foi atrás, foi junto. Ela não tinha muitas alternativas. Naquela época, né? Registre-se que a mulher era propriedade do homem. Mas ela acha que foi Deus que levou. E aí, quando o marido dela morre, o filho dela morre, o outro filho morre, ela acha que Deus matou os três para fazer ela voltar vazia. Então ela diz: cheia parti e vazia o Senhor me fez retornar. Eu não sei se foi Deus que fez isso, mas ela acha que foi. Foi a narrativa que ela encontrou para a dor dela. E você sabe que, ao longo dos anos no meu ministério, uma das coisas mais comuns que eu vejo pessoas sofrendo, elas botam a culpa em Deus. Foi Deus que fez. Deus é que fez eu perder o emprego. Foi Deus é que fez o proprietário não renovar meu aluguel. Foi Deus que levou o meu marido ou levou a minha mulher. Foi Deus que... Foi tudo Deus, sabe? É Deus, Deus, Deus. Deus como o poder causal dos nossos sofrimentos, das nossas tragédias. E aí eu aprendi ao longo dos anos que as pessoas precisam dizer que foi Deus. Porque elas não são capazes de encontrar uma narrativa para o seu sofrimento que não seja Deus. E sabe que eu tenho uma lesão física repetitiva. E nessa pandemia eu estava correndo e num dos meus treinos eu me machuquei de novo. A mesma lesão, de novo, eu fiquei muito triste. E o Vitor, meu filho, falou assim: pai, você sabe por que você está se lesionando? Porque eu falei para ele assim: alguma coisa aí. Ele falou: pai, não é alguma coisa. Você tem que descobrir que coisa é. Você está mal hidratado, você está fazendo um treino exagerado, você está deixando de fazer alguma coisa que você deveria estar fazendo. Porque se você simplesmente disser que foi alguma coisa aí, você não vai aprender nada. E você não vai mudar seu hábito de treinamento e você vai se lesionar de novo, e de novo, e de novo, porque você não vai aprender nada. E eu tive que dizer: sim, meu filho, muito obrigado. E quando a gente diz assim: foi Deus, a gente não aprende nada. Por que você perdeu o emprego mais uma vez? Por que você terminou mais um casamento? Por que você se desentendeu com mais um amigo, mais uma amiga? Por que você perdeu dinheiro de novo? Por que você voltou ao mesmo vício que você já tinha superado? Não diga que foi Deus ou acontece. Não. Você tem que fazer uma narrativa disso aí. Você tem que fazer um caminho. Você tem que fazer um caminho de auto-investigação. Você tem que fazer um caminho, e um caminho de autoavaliação que resulte em aprendizados, que possibilitem mudanças da sua vida e do caminho que você está trilhando. E por último,
Eu diria que você que me ouve faz tempo, você sabe que eu não gosto muito dessa coisa de que Deus é que responde por tudo. Eu não acho que o que aconteceu comigo foi porque Deus quis necessariamente. Às vezes ele também não queria. Eu chorei e ele chorou junto, porque ele não queria também que acontecesse aquilo, mas Deus não é o único poder causal do universo. Agora, dizer que Deus não causa tudo, não quer dizer que ele não cause nada. Então, uma coisa que eu penso é que Deus, ele entra na nossa dor e nos convida a fazer algo novo a partir daquilo que nos aconteceu e que nos fez sofrer. No caso de Ruth, o novo que Deus fez foi colocá-la na genealogia de Jesus. Ela era uma mulher de Moabe. Estava lá no fim do mundo, que não era Canaã. Mas ela vem com Noemi, é resgatada por Boaz, e ela entra na genealogia de Jesus. Claro que existe uma pessoa que vai dizer: foi Deus quem levou Abimeleque para Moabe, e foi Deus quem fez o Abimeleque morrer, aí foi Deus quem fez os filhos da Noemi casarem com as duas moabitas, e foi Deus que fez o filho casar com a Ruth, e foi Deus que fez o filho morrer, foi Deus que fez a Ruth voltar. Quer dizer, tudo Deus, Deus, Deus. E Deus vai matando gente no caminho, né? Mata o marido da Noemi, mata o filho, mata o outro filho. É um Deus meio esquisito esse daí, eu não gosto muito dele, não. Tem gente que acredita nisso. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que Deus entra na vida de Ruth e Noemi e diz assim: aí, querem que eu participe aí desse sofrimento? Querem a minha mão escrevendo uma nova história e trazendo coisas novas para vocês? E eu sempre acredito que Deus me faz essa pergunta quando eu estou sofrendo. Então eu acredito que a mão de Deus está comigo, e quem sabe daqui a alguns anos, daqui a uns 10 anos, daqui a uns 100 anos, se alguém contar minha história daqui a 100 anos, vai ver a mão de Deus, dizendo assim: o Ed fez tanta coisa errada, mas Deus foi lá, e não é que Deus escreveu um capítulo bonito da vida do Ed, apesar dele, porque eu acredito que a mão de Deus está sobre a minha vida e eu nunca sofro sozinho, e é por causa disso que eu acredito que qualquer que seja o meu sofrimento, eu sempre tenho um amanhã. Foi o que Jesus ensinou para mim na cruz. A gente pode morrer, mas a ressurreição é a palavra final. Era isso. Desejo que você tenha insights e inspiração para lidar com a sua dor. E que Deus te abençoe. Amém. Amém, amém. Ed, você falou sobre algumas áreas que nós aplicamos dentro do Celebrando. Acho que a primeira delas que você mencionou, que faz, que ressoa, né, o programa que nós temos, é a questão que você falou da dor, que tem um tempo de chorar, tem um tempo de lidar com aquela perda. Então, uma das coisas que nós fazemos quando a pessoa chega no Celebrando, ela tem todo o direito de ficar lá e não vai ser usada para fazer nada até que ela lide com essa dor, até que ela fica no programa e ela não tem que fazer nada. Nós respeitamos muito isso e tem sido muito, muito, muito precioso deixar a pessoa lá. Uma das regras que nós temos é que quando a pessoa partilha e ela chora, durante a partilha ninguém vai lá consolá-la, porque muitos de nós nunca choramos a nossa dor. Muitos de nós religiosos, né, fomos ensinados: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Foi a vontade de Deus, então você não tem que chorar. Então, me lembro que nós usamos um texto que você partilhou com o Naibabe alguns anos atrás, em que Davi ficou 3 dias chorando antes de se mexer. Lembra? Né? Foi tão rico. E nós usamos muito isso, né? A questão de permitir que a pessoa chore. E a outra que você falou, que me
trouxe algo muito forte do que nós usamos, é sobre a narrativa, né? Uma das coisas que você fala é sobre ter a narrativa. Repete aquela parte, por favor, que é tão linda, escrever uma história. Toda dor pode ser superada se a respeito dela você puder contar uma história. Isso, se a respeito dela você poder contar uma história. E Hannah Arendt, a autora da né? frase Hannah Arendt. Uhum. Estas são as nossas partilhas, Pastor Ed. Estas são as nossas partilhas. O programa é baseado num tempo em que a pessoa respeitosamente é ouvida, narrando a sua história, dando nome, falando. Então, muito legal, muito legal. Esses pontos, e no finzinho, se você não se importar, só fala novamente, tá bom? Tá. Tem umas perguntinhas aqui, aí você dá um resuminho. Legal. A Patrícia faz uma pergunta muito interessante, Patrícia Morris. E quando acontece de perdermos pai e mãe? Como lidar com o novo nessa situação, sem pai e sem mãe? Eu perdi meu pai quando eu era pequeno. Eu tinha 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, quando meu pai faleceu. E eu observei na minha vida um desejo não muito saudável de encontrar substitutos para o meu pai. Isso não foi saudável. Porque pai e mãe não têm substitutos. Uhum. E quando eu descobri isso, eu pude ressignificar as minhas relações, agradecendo a Deus os homens que não foram meus pais, mas que cuidaram de mim como se eu fosse o filho deles. Uhum. E eu agradeci a Deus que Ele não me deixou sem pai, digamos assim. E eu posso dizer que eu tive muitos pais que cuidaram de mim como quem cuida de um filho. Eu tive que ressignificar a minha relação com eles, porque eu tive que dizer, vocês não são meu pai, o meu pai é insubstituível e essa dor eu carrego comigo até hoje e eu pacifiquei essa dor dentro de mim. E foi dizer a eles que eles não eram os meus pais que me permitiu agradecer a Deus pela vida deles e desfrutar de uma relação mais saudável com eles. Obrigada. Uma outra Patrícia, ela fala assim, será que culpar Deus pela nossa dor não é a mesma coisa que negar? Talvez porque nós fazemos isso para a gente não lidar com algumas questões. O que você acha? Porque eu acho que sim, Patrícia, porque Deus é o absoluto. Contra Deus você nada pode. Se Deus quer, não há nada que você possa fazer. Então, é negar a sua responsabilidade naquilo que aconteceu. E negar também a sua responsabilidade naquilo que pode vir a acontecer. Porque se foi Deus que matou o marido da Noemi, é porque ele tem um propósito. Então tá bom, então que Deus faça aí o propósito dele. Então tá tudo na mão de Deus e nada na mão da Noemi, entende? E é muito interessante isso, porque ela é uma mulher que acredita que Deus fez, mas ela vai se metendo a fazer o que ela acha que deve. É meio paradoxal. Mas eu acredito que sim, culpar Deus ou atribuir a responsabilidade a Deus é uma forma de negar a responsabilidade própria quanto ao que eventualmente aconteceu, porque nem todo sofrimento e nem toda tragédia, a responsabilidade é nossa. Tem coisas que acontecem que a gente não tem responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade quanto ao que a gente vai fazer com esse sofrimento e com isso que nos aconteceu, essa é uma responsabilidade intransferível. E quando a gente diz assim que Deus é que vai fazer, a gente se exime, fica esperando Deus fazer, fica passivo, né? Então eu acredito que sim. A Cleise faz uma pergunta interessante. Ela fala, se nós pularmos
algum passo desse luto, se nós pularmos o passo de sentir a dor, aquela lágrima ficar parada lá, o que poderia acontecer quando a gente pula a parte de sentir a dor? Sabe, outro dia eu li, até tuitei essa frase, né? A Tati Bernardi escreveu numa das colunas dela na Folha de São Paulo que o mar das nossas angústias precisa estourar em alguma praia. E eu acredito muito nisso, que se a gente pula uma fase, essa dor lá no peito, essa lágrima não chorada, ela fica querendo sair. E ela sai de algum jeito, ela sai através de um infarto, ela sai através de uma gastrite, ela sai através de uma síndrome de pânico, ela sai através de um comportamento compulsivo, ela sai através de uma tristeza profunda, ela sai através de uma raiva, de uma mágoa, de um ressentimento. Ela tem que sair de algum jeito, isso aí que está dentro da gente. Então é muito perigoso não encarar as nossas dores, as nossas feridas, né? Essa recusa da gente conversar sobre esse lado nosso, da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza. E uma das coisas que eu mais ouço as pessoas dizendo que não precisam de terapia, não precisam de psicólogo, que elas são esclarecidas e tipo, não precisa, mas isso é uma tolice tão grande, porque não é demérito, não é defeito precisar de psicólogo. Da mesma forma que eu preciso de óculos. Eu tenho que lidar com o fato de não ser perfeito. E eu posso lidar com isso de uma maneira saudável. Eu não estou enxergando bem, a minha vista não é perfeita. Bom, eu tenho um óculos que eu posso usar para corrigir minha vista, mas eu tenho a minha subjetividade ferida, machucada, não perfeita, que precisa de restauração, que precisa de cura, que precisa de ressignificação. E por que não encontrar pessoas que são instrumentos de Deus para nos ajudar nesse caminho? Muito obrigada. Pastor Ed, teve uma época que o Celebrando era tido somente para aquelas pessoas que mexiam com dependência química, com álcool, com drogas, e nós já não estamos mais nesse momento, né? Eu entendo que a nossa comunidade já entendeu que o Celebrando é para todas as pessoas que querem trabalhar alguma área de sua vida, narrando a sua história, né? Contando a sua história. Então, é muito legal você falar que quando nós vamos ao Celebrando, né, não significa que nós somos fracos, que nós perdemos, então por isso a gente não é um demérito, como você disse, né, não é um demérito, né, eu também estou precisando de usar óculos e vou usar o meu óculos, né, não é uma questão que me torna alguém do mal, alguém que não lê a Bíblia direito, que não ora direito. Então, você diria que dá para fazer um paralelo também do Celebrando nesse sentido? Eu acho que sim, e eu acho que dá para fazer o paralelo do avesso, Roseni. E o paralelo do avesso é que estar no Celebrando não é motivo de vergonha, mas também não é motivo de orgulho. Da mesma forma que a pessoa... Assim, eu acho que o avesso qual seria? As pessoas que não participam do Celebrando, elas diriam assim, o Celebrando é para gente que tem problema, eu não tenho. E essas pessoas estão equivocadas.
E elas têm um orgulho falso de achar que elas não têm problemas, então que elas não precisam de celebrando. Uhum. Mas quem está no celebrando também pode desenvolver o orgulho de dizer assim: eu estou cuidando dos meus problemas e você não está. Você é um ignorante. Você deveria estar usando óculos. Eu não, eu estou usando óculos. Eu estou no CR. Quer dizer, o CR é o lugar dos maduros, dos que estão lidando com as suas feridas, enquanto os outros não. Entende como é muito. Uhum. Dá para atravessar as duas coisas? Dá sim, E a gente dá tem que sim. cuidar disso. Por isso é que eu acho que uma das coisas boas da nossa convivência é o respeito. Uhum. E, por exemplo, se você pergunta, Ed, você participa do CR? Eu digo, não, não participo, Roseni. E aí você não me julga Uhum. que eu não participo, porque talvez eu não esteja pronto para participar. Uhum. Talvez eu não tenha condição de olhar a minha história e de fazer a narrativa, ou de tentar encontrar uma narrativa para o meu sofrimento. Vai chegar a minha hora, mas ainda não Uhum. chegou. Mas não significa que eu estou sendo irresponsável com a minha dor. Ou o fato de eu não estar me celebrando não significa que eu não estou cuidando da minha dor. Eu posso estar cuidando em Uhum. outro lugar, posso estar cuidando de Uhum. outra maneira, saudável também. Uhum. E da mesma forma, eu olhar para você no CR e não olhar para você como uma mulher problema que está precisando do CR. Não, você é uma pessoa que está vivendo a sua vida e buscando caminhos de saúde para a sua vida, e o CR é uma bênção de Deus para você, eu não tenho que te julgar. Eu acho que se a gente constrói uma comunidade onde não há julgamentos a respeito, a gente constrói um ambiente de saúde coletiva. Muito saudável. Muito saudável. Temos pergunta para talvez mais duas, bem rapidinhas. A, a Undina faz essa pergunta. A dor me remete à culpa. Minha culpa ou talvez incompetência. Eu não culpo a Deus, mas como posso trabalhar essa culpa que está tão linkada a essa dor? Sendo sincera, autêntica e coerente. Eu acho muito cruel que eu, com 56 anos de idade, julgue o Ed René com 19. Uhum. Eu tinha 19 anos quando eu fiz aquilo. Eu tinha 22, eu tinha 23, eu tinha 27, hoje eu tenho 56. Eu não posso tratar com essa crueldade toda quem eu era. Por isso é que a humildade nossa de dizer assim, olha, eu sou responsável, mas eu não sou perfeito. Tudo que eu posso fazer é o melhor que está ao meu alcance. Eu aprendi na minha vida que Deus não abençoa decisões, abençoa intenções. Uhum. Porque para tomar a decisão perfeita, Roseni, eu tenho que conhecer 100% dos fatos que envolvem a minha decisão. Uhum. Eu tenho que interpretar de maneira correta 100% dos fatos. Então, eu tenho que ter 100% de interpretação correta de 100% dos fatos. Uhum. E terceiro, eu tenho que ter controle sobre 100% dos fatos. Vamos imaginar que eu estou comprando uma casa. E aí eu compro uma casa e depois que eu comprei, eu descubro que a parte elétrica está toda apodrecida, eu tenho que refazer toda a parte elétrica. Ah, eu fiz uma besteira, para que eu fui comprar essa casa? Não, eu não fiz besteira, porque quando eu comprei eu não sabia disso. Uhum. Ah, mas você devia ter pesquisado. Sei, eu pesquisei, mas o proprietário lá me enganou. Ele falou que estava. Sabe? Uhum. Não necessariamente é culpa minha. Então, o que eu acho é que a gente tem que andar de maneira coerente, dizendo: olha, eu fiz o melhor que eu podia nas condições que me foram dadas. E lá, inclusive, eu não pesquisei porque eu confiei no corretor, eu não pesquisei porque eu confiei no meu amigo que me vendeu, sei lá, nas condições que me foram dadas. Aí eu aprendo uma lição. Aliás, tem um ditado muito interessante que o meu técnico de futebol, ele dizia: quando você perder, não perca a lição, porque senão você perde duas vezes. Uau. Então, Uhum. quando a gente errou no passado, vamos admitir que a gente errou. A gente não é perfeito. Sabe que eu acho que às vezes
essa recusa de oferecer perdão a si mesmo é um ato de orgulho. Você se acha perfeita, Roseni, que você não se perdoa? Quer dizer, você não admite que você erra, que você falha, que você peca, que você... Então você não se perdoa por quê? Porque você acha que você é perfeita e você não tem direito de errar? Isso é um ato de orgulho. Então, Ed, você acha que você não faz nada errado? Não, eu sei que eu faço. Só que às vezes eu faço sabendo, às vezes eu faço porque não me foi possível fazer diferente. Então acho que a gente tem que ter uma certa humildade e uma certa compaixão e uma certa compreensão para não sermos cruéis com a gente mesmo, mas também uma humildade de saber que a gente não acerta sempre e que o perdão é isso, oportunidade de começar de novo. Amém. Amém. Pastor Ed, queria terminar fazendo... tem várias perguntas, nós não temos tempo, nós vamos dividir em grupos, mas eu queria fazer um comentário, se você pudesse refletir sobre ele e depois dizer, só para a gente terminar os pontos que você sugeriu. O Celebrando a Recuperação é um programa baseado na Palavra de Deus, é um programa baseado em Jesus Cristo de Nazaré, e essa é a fonte dele. Quando o Celebrando chegou no Brasil, chegou por um homem muito querido, que era psicólogo. Então as pessoas juntaram Celebrando com psicologia, aqui no Brasil. Né? Aí nós tínhamos, né, a quarta super todas as semanas, a gente foi aprendendo que não era isso, então a gente diminuiu, e também nós linkamos, no Brasil, linkamos muito com psicólogos e psicanalistas e tudo mais. E, na verdade, não é. Se tem psicólogo, se tem psicanalista no programa é porque está cuidando de si mesmo, não é alguém que já chegou lá, que está dando lição de psicologia. O que muitos Celebrando fazem, até que abre o programa, é ter algumas, por exemplo, nós começamos em fevereiro, então em janeiro a gente chama alguns irmãos para falar de alguma área. Mas quais são os danos de linkarmos o programa de restauração, de recuperação baseado em Jesus Cristo com psicologia, com psicanálise e tentarmos fazer uma salada? E eu queria linkar com a tua história, Pastor Ed. Né? Com certeza o senhor não é contra psicólogo nem psicanalistas, dá para entender isso pelas tuas mensagens, pelas tuas palavras, mas a sua história de vida é a história de alguém cuja graça de Deus alcançou de uma maneira muito resoluta, né? Porque não teve figura paterna nesse sentido. Você falou hoje, em outras vezes, que Deus usou esses homens na sua vida, né? Que supriram, mas a graça de Deus evidenciada na sua vida pela tua infância e por onde você está. E eu queria que você linkasse isso. Quantos anos de psicanálise, de psicologia, quantas pessoas te ajudaram nesse processo? Se você pudesse linkar isso para a gente, por favor. Uau! A pergunta é difícil, Roseni, muito difícil. Eu não sei nem se eu sei respondê-la. Mas, primeiro, eu tenho muita dificuldade desse pessoal que fica querendo fazer o link, que o que Freud disse foi o que Jesus disse de outra maneira, mas o que o Freud disse é o que Paulo disse de outra maneira. O que Paulo chama de homem interior, o Jung chama de self. Sabe, eu acho que quando a gente quer trazer um conceito de um campo para colocar no outro, isso complica. Na minha cabeça, isso dá muita confusão, eu não gosto disso. Eu acho que uma coisa é teoria junguiana, teoria freudiana, outra coisa é a logoterapia, uma coisa é a psicanálise, outra coisa é a psicologia comportamental, a psicologia positiva, sabe? E para fazer essas coisas, precisa ter estudo, porque tem método, porque tem ciência, porque tem investigação, tem pesquisa, tem tudo. Então, cada coisa no seu lugar.
O que o CR faz, acredito, é a experiência da mutualidade cristã, Amém. do acolhimento, do perdão, onde cada um vai construindo a sua história sem ninguém ficar monitorando e corrigindo. Porque Amém. uma das coisas do CR é que você ouve e você não corrige a história do outro. Amém. Você não tenta dar conselho para o outro, você ouve a partilha e crê que nesse processo de confissão o Espírito Santo está cuidando. Uhum. A psicanálise, a análise, a terapia é em outro espaço. Não é nem no Amém. gabinete pastoral. Uhum. Sabe, tem muito pastor metido a psicólogo. Também eu não acho legal essa mistura daí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse ponto eu admiro o Claudinho. O Claudinho faz aconselhamento pastoral na IBAB e atende como psicólogo no consultório dele. Uhum. São duas, sabe? Eu acho isso bonito de se colocar, né? Uhum. Agora, na minha vida, é isso que você falou mesmo. Eu gosto de citar o que o apóstolo Paulo diz, né, em Coríntios 15:10, que a graça de Deus para comigo não foi vã. Uhum. E eu sou o que sou pela graça de Deus. E ainda eu sei que ele não acabou. Amém. E tem muita coisa que Deus está trabalhando na minha vida. E hoje, como eu dei o meu testemunho, né, eu falei que a Silvia um dia me chamou e me aconselhou com amor, e o meu filho também me aconselhou com amor. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de ter os meus filhos, o meu genro, a minha nora, o Fernanda, o Vitor e a Silvia como o meu espaço de saúde amorosa da graça de Deus. Isso está sendo uma experiência muito rica. Muito obrigada. É Muito isso. obrigada. Tem muita gente nos ouvindo. Eu queria dizer que nós temos agora, seguindo o nosso tempo de partilhas, que é o coração da nossa noite. E é isso que o pastor Ed falou. Momento em que eu posso dar nome, em que eu posso narrar, em que ninguém vai me dar sugestão de livro para ler, de ações para termos. É um lugar em que nós somos respeitados, em que o que a família do pastor Ed faz para com ele, nós fazemos para com as pessoas que estão com a gente. Um espaço saudável no qual eu nomeio. Pastor Ed, eu acredito que a razão do Celebrando a Recuperação ser o maior celebrando no Brasil, na verdade, eu vi uma coisa interessante. Está acontecendo o Congresso de Celebrando de Saddleback online, amanhã e sexta-feira. Temos por volta de 13 mil pessoas inscritas. E o Richard Cobb, o diretor internacional, que mandou um abraço para você, tá bom? Mandou Muito um abraço para obrigado. você. Retribua, por favor. Retribuo. Ele fala uma coisa muito linda. Fora do Canadá, o Brasil é o que tem um celebrando maior, e a nossa igreja, a IBAB, é a que tem o maior celebrando recuperação do Brasil, da América Latina. E a razão disso, pastor Ed, é porque a nossa igreja é celebrante. A nossa igreja já era assim. O programa só se alinhou a nossa igreja, que já tem essa ideia de chorar a nossa dor, de não ter vergonha de procurar ajuda, um lugar onde eu posso falar das minhas compulsões, das minhas áreas de operação, e ninguém vai me julgar e dizer, não, aqui você não pode. Então, nós queremos agradecer a oportunidade de sermos amados por essa comunidade, cuidados, e que temos muitos anos, né, nesse trilhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amém. Uma boa noite para todos. Eu vou deixar você dar boa noite, mas eu só queria dar antes uma boa noite para todo mundo e queria encorajar todos vocês que estão ouvindo agora a entrar nos nossos grupos de partilhas. Nós temos vários grupos, você pode escolher o seu. Se é a primeira vez, vá no grupo da Conexão, onde nós explicamos um pouquinho essas regras, essas diretrizes, e na semana que vem você vai para o seu grupo. Muito obrigada por estar conosco, muito obrigada Lilian e Bruno por nos ajudar com os nossos irmãos e irmãs surdas e surdos. É legal, Ed, né? Nossos irmãos e nossas irmãs surdas podem usufruir desse espaço. Eles vão estar nos grupos de apoio para ajudar você, surdo ou surda, que queiram partilhar. Então, nós temos uma equipe que vai estar lá no grupo onde você estiver. Então, muito obrigada. Pastor Ed. Amém. Eu só quero agradecer a oportunidade de partilhar com vocês hoje à noite e falar um pouquinho sobre a dor
e ter tido a oportunidade, inclusive, de pensar sobre as minhas dores nesse ambiente de respeito, de segurança e de acolhimento na presença de Deus. Eu queria terminar lembrando que o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas e Amém. intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele que conhece a mente do Senhor sabe o que fazer conosco. Então descanse que o Espírito de Deus está sobre você e Ele traz cura para a sua alma, traz cura para a sua história, traz um novo amanhã para a sua vida. Amém. 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 Boa noite, queridos. Desculpem por não responder todas as perguntas, mas nós teremos o pastor Ed de volta e nós vamos ter mais tempo no que você vai poder fazer suas perguntas. Boa noite, queridos. Boa noite, pastor Ed. Boa noite. Obrigado.